Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia Quiz. Hoje vamos aprender tudo o que Paulo escreveu nas suas 2 cartas para seu filho espiritual Timóteo. São 30 questões divididas em 2 partes. Consegue acertar todas? Você está pronto? Então vamos lá. Fique agora com a parte 1. Questão número 1. Como Paulo se refere a Timóteo na sua carta? Amado irmão em Cristo, verdadeiro filho na fé, irmão colaborador da igreja. Na sua carta, Paulo se refere a Timóteo como verdadeiro filho na fé. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Timóteo 1, versículo 2. Questão número 2. O que Paulo diz que é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo? A graça, a lei ou o perdão? A lei, ela é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. 1 Timóteo 1, versículo 8. Questão número 3. O que aconteceu com alguns que rejeitaram a boa consciência? Foram castigados, perderam a salvação ou naufragaram na fé? Aqueles que rejeitaram a boa consciência naufragaram na fé. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. 1 Timóteo 1, versículo 19. Questão número 4. Para quem Paulo recomenda estas qualificações? Irrepreensível, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar, bispos, diáconos ou aos homens? Estas qualificações Paulo recomenda aos bispos. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. 1 Timóteo 3, versículos 2 e 3. Questão número 5. O que acontecerá com alguns nos últimos tempos, segundo o Espírito de Deus? Crerão em Jesus? Perderão a salvação? Ou abandonarão a fé? Nos últimos tempos, segundo o Espírito de Deus, alguns abandonarão a fé. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Questão número 6. O que se deve rejeitar quando alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina? As fábulas profanas, a preguiça ou os falsos profetas? Quando alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina, devemos rejeitar as fábulas profanas. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. 1 Timóteo 4, versículos 6 e 7. Questão número 7. Qual o dever do pastor para com os homens idosos? Exorta-os como a pai, repreende-os ou rejeita-os?
O dever do pastor para com os homens idosos é exortá-los como um pai. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos. 1 Timóteo 5, versículo 1. Questão número 8. O que foi que trouxemos e o que é que vamos levar do mundo? Riquezas, esperança ou nada? Nada trouxemos e nada vamos levar do mundo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. 1 Timóteo 6, versículos 6 e 7. Questão número 9. Qual a raiz de todos os males? A injustiça, o amor ao dinheiro ou as paixões carnais? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6, versículo 10. Questão número 10. Quem muitas vezes deu ânimo e nunca se envergonhou das algemas do apóstolo Paulo? Fígelo, Hermógenes ou Onesíforo? Foi Onesíforo que muitas vezes deu ânimo e nunca se envergonhou das algemas do apóstolo Paulo. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. 2 Timóteo 1, versículo 16. Questão número 11. Que atributo de Deus Paulo se refere quando diz: pois de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo? Amor, fé ou fidelidade? O atributo de Deus que Paulo se refere quando diz: pois de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo, é a fidelidade. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2, versículo 13. Questão número 12. O que acontecerá com todos os que querem viver a vida cristã unidas com Jesus Cristo? Serão perseguidos, serão abençoados ou serão ricos? Serão perseguidos todos os que querem viver a vida cristã unidos com Jesus Cristo. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3, versículo 12. Questão número 13. O que as pessoas não suportarão? Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. A verdade, a sã doutrina ou a justiça? As pessoas não suportarão a sã doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Questão número 14. Paulo escreveu para Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei o amor, a fé ou a esperança? Paulo escreveu para Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.
Em 2 Timóteo 4, versículo 7, Paulo escreveu a Timóteo: "Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé." Questão número 15. Quem, tendo amado o presente século, abandonou o apóstolo Paulo e se foi para Tessalônica? Demas, Tito ou Tíquico? Foi Demas que, tendo amado o presente século, abandonou o apóstolo Paulo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. 2 Timóteo 4, versículo 10. Muito obrigado pela sua participação. Comenta quantas questões você acertou e de onde você está vendo esse vídeo. Deixe um like se você gostou deste desafio. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas aprendam a palavra de Deus. Não perca a parte 2 deste desafio. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigado, Deus te abençoe e até mais.